E aí, pessoas na paz? Hoje nós vamos falar do quadrinho A Mão e a Luva. Bom, na verdade é uma história do Machado de Assis que foi transformado em quadrinho com roteiro de Alex Mir e arte de Alex Genaro. Então, o foco da história são nesses quatro personagens: Guiomar, Luiz, Estevão e Jorge, se eu não me engano. Bom, a gente não tem exatamente aqui um triângulo amoroso como a capa pode dar a entender. A gente tem um texto que narra como uma pessoa que tem uma vontade muito intensa de conseguir coisas na vida consegue, à sua maneira, manipular as pessoas para chegar onde ela quer. Sim, a gente fala da Guiomar aqui. Claro, às vezes contando com um pouco de sorte também. Então, para quem já leu o material original do Machado de Assis, o texto foi, no geral, bem adaptado para o quadrinho. Não sei dizer se é a primeira vez que esse texto é adaptado, eu acho que não é, mas no caso aqui nós temos uma adaptação interessante que demonstra bem. Existem muitos balões de conversa, porque afinal de contas os diálogos são a parte mais importante desse tipo de material, mas a arte não é uma coisa que você pode ignorar. Ela é um pouco simplificada na parte dos cenários no geral, como a gente pode ver na maior parte dos quadros. Não tem cenário, ou tem apenas uma insinuação do cenário aqui e ali. Só em alguns você tem uma coisa mais definida. O que é um pouco uma pena, né? Pela questão do tipo de cenário que você iria encontrar no período histórico que esse quadrinho, que essa história acontece, que seria o início do século XX. Mas tudo bem, não é algo totalmente necessário para a história. O foco realmente são os personagens. Então, como eu estava falando, aqui nós temos como protagonista a Guiomar, uma bela mulher que foi adotada por uma baronesa rica e viúva, que perdeu a filha. Nós temos Estevão, um homem que é apaixonado por ela, muito romântico. Nós temos o Luiz, que é um homem, bom, digamos assim, bem mais prático, que foca nos seus interesses. De certo modo, inclusive, isso levando ele a se interessar na Guiomar mesmo. E um personagem que aparece um pouco mais à frente, o Jorge, que seria tipo uma versão um pouco menos romantizada do Estevão, mas também tem um interesse profundo pela Guiomar. E durante a história o que a gente vai vendo é como a Guiomar consegue se adaptar às situações que vão acontecer ao redor dela, para garantir que apenas o que ela deseja que aconteça se realize. E nisso ela realmente não se importa muito com as opiniões diretamente dos outros. Eu diria assim, com os interesses que os outros têm por ela. Ela se importa realmente com os interesses pessoais dela mesma. Isso, inclusive, leva ela a acabar se identificando exatamente com um personagem que tem foco bem mais intenso nos próprios interesses o tempo todo. Então, basicamente, a mão e a luva são dois interesseiros que acabam se dando muito bem no final. Ao que tudo indica, né? O final que a gente conhece. Algumas dessas histórias do Machado de Assis têm um final um pouquinho mais trágico, mas a história para por aqui. E o romântico... Bom. Então, vamos falar. É um quadrinho que tem um foco muito intenso nas conversas entre os personagens. Então, é raro você achar um
um quadro que não tem uma boa quantidade de balões de conversa. Eu creio que hoje existe um certo preconceito com quadrinhos que têm essa sobrecarga de diálogos. E eu acho isso uma coisa bastante imatura, ingênua. Por quê? Bom, você vai ter quadrinhos onde o foco é a ação. E nesses quadrinhos, eu concordo, você não vai ter grandes momentos de conversa para você encher de balões. Não faz muito sentido você ter isso em meio de um tiroteio, de uma luta. Mas em um quadrinho onde o foco são as interações entre os personagens, isso é essencial. E aqui nós temos isso feito de maneira, eu acredito, muito bem executada. Porque mesmo quadros que têm uma quantidade enorme de balões não parecem sobrecarregados. Então o artista conseguiu balancear isso muito bem. E isso é uma coisa difícil de fazer, muita gente erra. Perde o foco, essas coisas assim do tipo, né? E agora, quanto ao texto, bom, letreiramento muito legal também, bem feito. E o texto, por ser uma adaptação do material do Machado de Assis, nós temos um português mais arcaico, de mais de um século atrás. Em alguns momentos, pode ser um pouco estranho, às vezes leva você a fazer uma segunda leitura de um balão, alguma coisa do tipo, mas raramente isso é necessário. O texto ainda flui muito bem. Então, no geral, nós temos aqui uma adaptação bela, bem feita, de um material do Machado de Assis, por um roteirista e um artista bastante competentes, e que eu realmente acredito que seja uma das melhores maneiras possíveis de apresentar os materiais desse escritor para o público moderno, né? Quem sabe até para o público do exterior, inclusive. E eu espero que isso realmente aconteça. Para os fãs de quadrinhos e de literatura, eu acho que é um material bastante válido, tanto pela arte quanto pelo conteúdo, e principalmente pela maneira como foi produzido. Realmente eu recomendo. É isso.